segundo livro de Crônicas, capítulo 20. A história de Josafá. A história nós conhecemos, são as revelações que Deus está nos dando. Segundo livro de Crônicas, capítulo 20. E sucedeu que, depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com ele alguns outros amonitas, que eram, isso aqui para você entender, são moradores de Seir, vieram a peleja contra Josafá. Primeiro passo, aqui. Depois disso, depois do que, pastor Jaime? O Josafá foi um grande homem de Deus, mas no momento da vida dele, ele teve um deslize. Qual o deslize? Ele fez aliança com Acabe, rei de Israel, das tribos do norte, ele era das tribos do sul. E essa aliança não foi agradável a Deus, porque o Acabe era profano, o Acabe era idólatra, feiticeiro, entenda bem, aquele que levou todo tipo de idolatria, paganismo, culto pagão mesmo, para dentro de Israel com a sua mulher Jezabel. E esse, então, ele foi avisado por um profeta, entenda bem, que aquela aliança não era de Deus, e ele estava lá, e nessa batalha ele quase perdeu, porque ele foi numa batalha junto com Acabe, e um homem de Deus disse, o Acabe vai morrer nessa batalha. O Acabe ficou com tanta raiva, assim, prenda esse homem, e quando eu voltar, eu vou tratar dele. Não voltou. Ele foi, e o Acabe preparou uma cilada, porque ele falou para o Josafá, olha, rei, eles estão buscando a mim, sou rei de Israel, não estão buscando você, rei de Judá. Eu vou me disfarçar, eu vou como um soldado, você pode ir com as suas vestes. Mas na batalha o inimigo olhou aquela carruagem real, o homem com as vestes reais, foram atrás do Josafá, quase que mataram o Josafá. Aí um soldado reconheceu e disse, não, ele não é o rei de Israel não, e deixaram de seguir a carruagem dele. Aí um soldado inimigo pegou uma flecha e soltou no meio de Israel. Atingiu quem? Atingiu um soldado de Israel. Quem era o soldado? Era o rei Acabe disfarçado de soldado. E a palavra do homem de Deus se cumpriu. Quando ele voltou da batalha, ele foi repreendido pelo profeta, um profeta de Deus. E ele era de Deus, aceitou a repreensão. Então, cuidado. Aqui você vai olhar comigo, lá em Efésios, capítulo 5, versículos 14 e 15. Veja comigo, ele vai colocar ali. Ele assim, pelo que diz, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. 15, ele diz, portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, como sábios. Veja como é que você está andando, irmão. Veja a sua comunhão com Deus, porque a luta vem, pessoal, de repente ela surge. Surge uma batalha, surge uma guerra, ela aparece. Ela aparece de onde você nem pensa. Amon, Moabe e morador de Seir eram todos parentes de Israel, sabia? Todos eles vêm porque são descendentes de Ló, Moabe e Amon. As filhas de Ló que embriagaram o pai. E o morador de Seir são descendentes de Esaú. Quer dizer, às vezes a guerra vem de onde nem pensamos, nem esperamos. A guerra se levantou, mas seja qual for a guerra, quando você está bem com Deus é diferente. O Josafá era de Deus, mas a comunhão não estava plena. Por quê? Aí voltando aqui para 2 Crônicas 20, versículo 2, diz assim, então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo, vem contra ti uma grande multidão que está além do mar e da Síria, e eles já estão em Hadson Tamar, que é em Gedi. Então Josafá temeu. Esse é o sinal que a nossa comunhão não está plena. Quando a nossa comunhão é plena com Deus, o que diz o salmista do Salmo 125? Os que confiam no Senhor serão como um monte de Sião que não se abala. Então, quando você se abala diante do perigo, é sinal que a sua comunhão não é plena. Não é que você não é de Deus, a comunhão não está. Por isso você tem que andar, ver como é que você está andando, como é que está a sua comunhão com Deus. Você mantém a comunhão diária, está tudo em ordem. Estava conversando com o pastor lendo hoje de manhã. Deus é tão misericordioso com todos nós aqui, que teve um momento da nossa vida que se nós morrêssemos, naquele momento, talvez perderíamos a salvação. Um dia, entenda bem de uma raiva que você estava, um ódio, e era chateado com uma coisa, agindo como um verdadeiro, vamos dizer assim, uma pessoa longe de Deus. Já ouviu falar cuspindo marimbondo? Já ouviu falar isso, né? Saindo chama realmente, vai ser um cristão dragão, cheio de fogo na coisa, e às vezes gostando até de uma tentação, irmão, que é errada. Você nunca fez, mas você gostou. E se Deus voltasse naquele momento, ou se você fosse embora naquele momento?
Deus foi misericordioso. Então esse é o Deus da Bíblia, que nos guarda na sua misericórdia. E às vezes isso é muito importante você prestar atenção, que não é vontade. Deus permite para mostrar você, você não está bem. É que o Isaías falou, que eu preguei semana passada: eis que para minha paz eu estive em grande amargura. Então Deus mostra, você não está bem, por isso que você está amargurado, porque luta todo mundo tem, mas quando você está bem com Deus, na luta você não perde a paz, você não teme, você não se assusta, você não teme. Deus, surgiu essa doença, mas em nome de Jesus está amaldiçoada, ela não vai prosperar. Deus, surgiu isso, mas é o diabo usando essa pessoa, mas Deus tem a misericórdia dela. E você não fica chateado, revoltado, não, quando você fica assim, revoltado, chateado, é que você não está bem. Quando a comunhão é plena, a pessoa falou mal de você, não sei o quê, você mas nem deixa aquilo entrar. Jesus, o Senhor tem misericórdia da pessoa que falou isso, o Senhor tem misericórdia dela, ele está quebrado o poder do diabo sobre a vida dela. Quando você não está bem, você fica chateado, revoltado. Fica, não fala comigo não, que eu estou meio chateado hoje. Você não está bem mesmo. Ou então você treme como ele tremeu, mas ele era de Deus. Aí diz assim: temeu, mas pôs-se a buscar o Senhor e apregou jejum em todo Judá, porque a guerra era de todos, e Judá se juntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar ao Senhor, e pôs-se Josafá em pé. Irmãozinho, isso é posição espiritual. Na vigília do Ano Novo, foram 4 vigílias, eu começava sempre com Isaías capítulo 60, lembra? Antes do acende uma luz, versículo 1, levanta-te e resplandece. Cristão não pode, entenda bem, ficar de cabeça baixa. Eu falei até o termo jururu, é um termo muito usado antigamente pelos antigos, diz assim, que é a pessoa desanimada, né? Sem brilho, sem vontade de viver. Ninguém vai te ouvir, irmão. Ninguém ouve uma pessoa jururu. Ninguém ouve uma pessoa de cabeça baixa. Ninguém ouve uma pessoa desanimada. Você tem que se levantar é posição espiritual. Diz: levanta-te, resplandece, porque já vê a tua luz. É uma luta que veio, mas você não perde o brilho, não. Deus está contigo nessa luta. Se você perde o brilho, o diabo toma conta, as trevas tomam conta. Você tem que brilhar intensamente nas lutas, brilhar intensamente nas guerras, nas batalhas, mostrando que Deus está contigo. Há um profeta na Bíblia chamado Ezequiel. Olha como é que Deus falou com ele. Ezequiel capítulo 2, eu não estou saindo daqui, que ele coloca ali, eu leio com vocês. Ezequiel 2:1. Olha o que diz Ezequiel: e disse-me, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Olha aí, tem que se levantar. Pé não é posição, o missionário deu uma explicação. Posição não é física, não, é espiritual. Você não pode ficar abatido com as lutas, as pessoas não vão te ouvir. E até para falar com Deus, você tem que se levantar. Repito, não é posição física, é posição espiritual. Mas pastor Jaime, você fala que eu não estou no meu lugar, você não sabe a luta que eu estou. Meu irmão, para com isso, todos nós temos lutas. Você tem que aprender a andar de pé. Andar de pé, andar de cabeça erguida. Davi disse: levanta a minha cabeça. Ele falou: uma coisa eu pedi ao Senhor, buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, que todo dia eu quero ter comunhão, porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão. E disse: levantará a minha cabeça. Ele exalta a minha cabeça, ele levanta, ele não deixa eu abaixar a cabeça nas lutas. Põe isso no seu coração. Aí diz assim: então Josafá se colocou em pé na congregação de Judá e Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Senhor meu Deus. Eu não vou ler tudo agora. Ele fez uma oração. Que oração ele fez? Ele lembrou a Deus das suas promessas. Deus, a tua palavra diz: se espada mal nos vier, nos apresentaremos a ti nessa casa. Deus, a casa de Davi, ele foi falando: teu amigo Abraão. É o que nós temos que fazer. O quê? No livro de Isaías, capítulo 43, versículo 26. Coloca para mim. Isaías 43, 26. O que diz lá? Procura lembrar-me. Entremos em juízo juntamente. Apresenta as tuas razões para que te possa justificar. Mas Deus é esquecido? Não, irmão. Não é Deus esquecido. Isso faz mais bem a nós do que a Deus. É que você está fazendo como fazem os advogados. Eles colocam o quê? Eles colocam os fatos, depois colocam o direito. Eles fazem um confronto entre os fatos e o direito. Nós fazemos um confronto entre os fatos e a palavra. Deus,
surgiu essa doença, surgiu essa enfermidade, mas a tua palavra diz que pelas feridas de Jesus eu fui sarado. Deus, surgiu esse mal na minha casa, mas a tua palavra diz, crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo tu e a tua casa. Deus, surgiu esse mal no meu filho está rebelde, meu filho está me afrontando, mas a tua palavra diz que os filhos são herança do Senhor. Aí ele falou com Deus, eis que o inimigo agora vem, o que nós vamos fazer? Agora veja o versículo 12, que ele diz assim para nós, versículo 12, e é bonito isso aqui: ah, Deus nosso, porventura não o julgarás? Porque em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós. Se parássemos aqui, parece que ele foi derrotado, oração de derrotado, né? Não, mas veja o final: e não sabemos nós o que faremos, parece que continua derrotado, não, porém os nossos olhos estão postos em ti. Quer dizer, eu não sei como lutar, mas a minha confiança está em ti. Põe a sua confiança. Ainda que você diz, não sei nem mais como orar, pastor Jair falou tanta coisa aí, meu Deus, que eu não sei mais, tudo bem, mas eu não sei nem como orar, mas estou olhando para o Senhor, eu confio no Senhor, o Senhor é grande, aí funciona. Quer dizer, como uma criança que nem conhece a força do pai dele, mas confia no pai, muito mais no nosso pai, que é o Todo-Poderoso, que nós temos que conhecer, que ele diz que pega todas as águas do oceano e coloca aqui, na concha da sua mão. Sabe o que é isso? Olha a grandeza, isso aqui é para dizer, Deus é imensurável, o tamanho de Deus não tem, é imensurável. Esse é o Deus Todo-Poderoso que nós temos como Pai, e nós esquecemos, e entramos em pânico. Olha o que diz o salmista do Salmo 84, coloca para mim, por favor, versículo 12, olha assim: Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que põe em ti a sua confiança. Vai ser bem-aventurado. Quer dizer, eu não sei nem o que fazer, mas minha confiança está em Deus, é Deus quem vai fazer a obra. É como Marta, tira a pedra. Ô Senhor, cheira mal, esse corpo já é de 4 dias. Não tinha que confiar, Deus mandou tirar, não sei nem o que ele quer fazer, mas para não tirar, eu vou tirar. Você tem que ter prazer. Ainda aqui no Salmo 40, versículo 8, olha só o que diz: deleito-me em fazer a tua vontade. Deus mandou, mesmo que você não entenda muito, faça com alegria. Agora tem que ser tudo, né? Não esqueça que o homem viverá de toda a palavra que sai da boca de Deus. Se Deus diz não, também diga não com prazer, porque não faça aquilo com prazer. Eu brinco por falar de homem, porque só homem fica mais fácil de explicar. É um homem, ele tem uma família, tem uma esposa, tudo. Aí uma moça muito bonita olha para ele com aquele olhar de né? Aquele olhar de sirigaita mesmo, né? e aí ele, não posso, que eu sou da igreja. Se eu não fosse da igreja. Não, você já pecou, miserável. É verdade, ele já está amarrado, Satanás. Quer dizer, pode ser a moça mais linda que for, entenda, aquela que ganhou o concurso de Miss Brasil, Miss Universo, passou perto daquele homem casado, falou assim, olhou para ele está amarrado o diabo, em nome de Jesus. Aí ele fala, não posso, porque eu sou da igreja. Não, deleito-me em fazer a tua vontade. A Bíblia diz, não deis lugar ao diabo. Você tem prazer em não dar lugar ao diabo, irmão. Não é? Entenda? Aí eu brinco da pinga, né? Que o cidadão diz assim, rapaz, tem um uísque bom aí que eu estou assim importado. E rapaz, agora não dá mais que eu estou na igreja. Já se eu não estivesse na igreja, você já pecou já. Não, deleite, põe a sua confiança nele. Ele falou isso, eu não sei o que fazer, Deus, eu não sei como lutar, eu não sei como ir para essa guerra, mas o Senhor está comigo, eu vou a minha confiança em ti, meus olhos estão postos em ti, faça isso, põe. Aí sim, Deus então começou a agir, Deus pôde operar, veio sobre Jaziel e falou com ele, deu toda a direção. Versículo 15, o que ele disse? E Jaziel disse, dai ouvidos todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz, não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Colocou Deus na batalha, coloca Deus na sua batalha, traga Deus para a sua guerra. Pode ter a certeza, o seu Deus, ele é chamado homem de guerra, você já sabia disso? Ele é chamado homem de guerra. Moisés falou, ele é homem de guerra. Um chinês escreveu um livro sobre arte de guerra. O pessoal conhece muito, ele usou muito na filosofia e sai fora. Não quero misturar e trazer para cá fogo estranho, não. Mas diz que a arte da guerra mesmo é você vencer o inimigo sem lutar, irmão. Irmão, Deus sabe como vencer o inimigo. Porque você vê, nós não temos que lutar, porque
entenda, no mundo espiritual nós não teríamos como lutar com um demônio. Por mais forte que você seja, vamos dizer, você é campeão de jiu-jitsu, mas você também é de karatê, você é campeão de tiro ao alvo, mas você é um homem completo de briga ou mulher, não é só homem não, mulher. Eu falei de uma vez que eu lembro de uma autoridade aqui em São Paulo, não é atual não, foi dos governos passados, e aí eu tinha uma moça que acompanhava uma da esposa dessa autoridade, era moça bonita, jovem, era policial. Aí falaram que ela lutava isso, lutava aquilo. Esse rapaz, o cara vai mexer com a moça dela, toma uma surra no meio da rua. Né? Ela lutava uma opção de coisa, né? Mas ninguém queria olhar para ela, vai ser uma menina, né? Vai ser uma menina, mas a menina era lutadora disso, lutadora daquilo, lutadora daquilo. Mas no mundo espiritual aí não vale, irmão. Nós não sabemos. Como lutar, a confiança tem que ser em Deus. Deus é que sabe lutar, não é você que vai lutar. Quer dizer, você não tem que lutar nessa guerra, você tem que orar, determinar e deixar Deus agir. É Deus quem vai se manifestar e vai amarrar as forças infernais. Ele sabe usar o fogo na medida certa, ele sabe agir. Você tem que colocar nele, ele trouxe Deus para a batalha, traga Deus para a sua batalha. Pode ter o demônio das 7 encruzilhadas, pode ter o demônio que é o chefe do portão do cemitério, é aquele demônio que diz que faz, acontece, que gosta de beber sangue, sabe, que pega o animal assim, ó, vivo e come. Pastor, eu já vi ritual assim, ele não tem mas não tem nenhum pitiquinho de força diante do nosso Deus. Ele é um nada. Os profetas de Baal clamaram, Baal não pôde fazer nada, o demônio não fez nada. Por quê? Porque ali tinha um homem chamado Elias que conhecia Deus. Ô meu irmão, quando você conhece Deus, o demônio não tem poder nenhum de fazer alguma coisa na sua vida, na sua família. Não tem. Satanás, essa casa está coberta pelo nome de Jesus. Cubra a sua casa com oração, quer dizer, coloque a sua casa na confiança que você tem em Deus. E aí ele começou a agir, então Deus começou a operar. Aí tem mais, quando ele entendeu isso, versículo 20 agora, pulando bastante. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E saindo ele pôs-se em pé Josafá e disse: ouvi-me. Agora Josafá estava falando, não era com Deus, era com os homens. Não é só com Deus, com os homens principalmente, você tem que ficar de pé, ninguém vai ouvir um cara que está de cabeça baixa. Veja quando o Filipe desceu a Samaria, ele lhes pregava a Cristo, e a Bíblia diz que eles prestavam atenção ao que o Filipe dizia. Por que eles prestavam atenção? Porque eles ouviam e viam os sinais que ele fazia, irmão. Eles entenderam que Deus era com aquele homem chamado Filipe, porque os paralíticos estavam sendo curados, os demônios saíam gritando, sendo expulsos. Eles notaram que o mesmo poder que estava com Jesus Cristo, estava com Filipe. O mesmo poder está com a igreja hoje, irmão. E nós, mas não mostramos, aí vem, ficamos ouvindo aí um pseudo apologético, não, hoje não se expulsa demônio, ou nós estamos num estágio modo avançado. Então Jesus me enganou, que ele disse: meu nome expulsarão demônios. Irmão, olha para Jesus, o ensinamento é dele, olha, aí você vai vencer. Ele então foi, se colocou de pé e todo mundo o ouviu, e ele disse assim: dai-me ouvido a Judá, e vós moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. Aí você pode pregar no bom sentido, né? Pessoal, eu ouvi uma mensagem que falou comigo, uma mensagem que falou muito comigo, quer dizer, essa palavra vai se cumprir aqui em casa, nosso filho vai se converter, mulher, ô marido, meu filho vai se converter. Verdade, fala para o filho: não, papai vai se converter, a mamãe vai se converter, o meu pai vai se converter, porque eu estou orando, eu e minha casa, a palavra não voltará vazia. Quando Deus falou comigo, foi profecia, aquilo foi palavra inspirada, entrou no meu coração, e eu não temo. É isso que nós precisamos. E mais ainda, ele diz então: e aconselhou-se com o povo, e ordenou cantores para que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armários, dizendo: louvai o Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre, durante anos. Eu falo isso aqui, eu falo para o Josafá, falou, fez coisa de doido. Pensa naqueles filmes, entenda, em que os homens vão para a guerra. Você lembra que vem assim, ó, e vem tudo com escudo assim, ó, aí o inimigo solta uma flecha, o escudo, uma lança, escudo, até que chegam perto um do outro, aí vão na espada, vão no pedaço de pau, vão no porrete, lá, assim era a guerra no passado. Mas Deus estava na frente. Ele colocou os cantores, mas essa coisa de doido, a primeira flecha derruba um cantor, a primeira lança mata um cantor. Não, ele tinha convicção que Deus estava na frente.
Ou a igreja de Cristo, a hora que ela tiver convicção de que Deus está na batalha, ela começa a cantar também. Ela vai começar a louvar. Não, Deus já deu a vitória já é nossa. É fazer como Paulo e Silas, oraram e depois cantaram. Somos nós. Você nunca leu o que a Bíblia diz? No Salmo 22, versículo 3, Deus está entronizado no meio dos louvores do seu povo. Está lá, nós somos o Israel de Deus. É isso que nós vencemos e vamos tomar posse. E terminando, aí diz o versículo 22, e ao tempo que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs o Senhor, lembra que falamos lá atrás, que o Senhor sabe lutar, que o Senhor sabe guerrear, eles contra os filhos de Amon e de Moabe, e o das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados, e todos os inimigos morreram, e ele nem entrou na batalha. Por quê? Porque o Senhor é homem de guerra. Só para confirmar, isso aqui é Êxodo, que eu falei, não citei, capítulo 15, versículo 3, olha o que diz: o Senhor é varão de guerra, Senhor é o seu nome. Ô, meu irmãozinho, se lá o chinês descobriu isso que disse isso, muito mais é o nosso Deus sim, que é homem de guerra, nós não sabemos lutar, ele pode não falando mal dele não, entende? Então estou dizendo, nem quero misturar aqui, trazer aqui fogo estranho, mas fica essa palavra, o Senhor sabe lutar. O Senhor sabe, não sei como é que ele vai convencer aquela pessoa que hoje tem uma oposição, pastor já família da minha nora, eles não querem nem saber, são tudo da feitiçaria, são tudo da religião tal, ou tudo, ninguém crê em nada, são homens cultos, conhecedores, é uma posição tal, um é não sei dali, um é do judiciário, o outro é do governo, o outro é empresário famoso, o outro é militar famoso, seja o que for, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, irmão. Ele sabe lutar. Não, mas pastor, o outro faz muito deboche conosco, não sei o quê, porque ele está com o joelho, vai estar por cima da carne seca. Meu irmão, assim, Deus sabe fazer. Ele é homem de guerra, quer dizer, ele sabe como lutar. Não se preocupe, a vitória vai ser sua, é só confiar no Senhor. Hoje você está recebendo essa instrução. Leia depois, desculpe a expressão que eu vou usar, não seja preguiçoso. Leia o texto bíblico que eu dei depois, releia. 2 Crônicas, capítulo 20, vai do 1 até o 24, ali você lê, que ele vai crescer mais, você vai ser uma bênção. Nós precisamos de homens e mulheres que saibam lutar, que sabem confiar no Senhor, porque o Senhor é que luta as nossas lutas.